Quais são as consequências? Bom, se descumprir os limites estabelecidos, fica proibido conceder vantagens, aumentos, reajustes ou adequação de remuneração aos servidores públicos. Tem mais aumento. Inclusive a revisão geral anual prevista na Constituição. Ou seja, vejam que tem um saquinho da maldade foi aberto mesmo, escancarado. Vejam que a medida provisória, ela não propõe uma lei qualquer, ela altera a lei que normatiza a educação, que é a LDB. Isso aqui não é uma lei qualquer, ela vai lá na Constituição, que teve deputados e senadores eleitos para fazê-la, e agora tenta lá mexer lá nos fundamentos da estrutura de organização de um país. Esse governo ele não está de brincadeira. Vai lá e mexe aqui. Bom, aí ele diz, claro, exceto em caso de sentença judicial. Óbvio. Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Não pode mais criar cargo, mais professor, mais chefe, não pode. Isso significa aumento de despesa. Bom, pode contratar, desde que o sujeito trabalhe de graça. Aí não vai aumentar a despesa. Não pode admitir ou contratar pessoal a qualquer título, a não ser para cargos de reposição. Bom, eu me aposento alguém no meu lugar. Significa que não pode expandir. Não pode realizar concurso público. E veda novas concessões e ampliações de benefícios e renúncias tributárias, sem, contudo, rever as já concedidas. Vamos lá. Todas as despesas vinculadas, saúde e educação, terão seus limites determinados pela variação do IPCA, ou seja, pela inflação medida. O que significa isso? Que ela anula aqueles artigos da Constituição de vinculação obrigatória da Receita Federal, tantos por cento, 18% da educação, tantos por cento da saúde, anula aquilo. Durante 20 anos não vale mais. Quanto que vai para a educação? O que foi em 2016, acrescido da inflação acumulada aí, em períodos de um ano para outro. Isso aqui é um estudo muito interessante feito pelo Diese. O Diese eu perguntei, agora fiquei em dúvida. Diese, que compara o seguinte: o que teria acontecido com a educação no país se a PEC tivesse sido aprovada lá em 2012 até 2015? Então aqui, nós temos a despesa que foi efetivada. Aqui o que seria se fosse a PEC já em 2002? E aqui a diferença. Olha a diferença que dá. Em bilhões de reais. Quer dizer, nós teríamos deixado de aplicar 377,7 bilhões de reais em educação, se essa PEC tivesse sido aprovada lá em 2002. Portanto, isso dá para prever o que irá acontecer se aprovar uma PEC nessa configuração para os próximos 20 anos nesse país. Que, aí corretamente, tem a contradição apontada pela professora Natália, que se a medida provisória propõe uma coisa, a PEC tira todo o dinheiro. Todo o dinheiro. Isso aqui seria o que é a despesa realizada, naquele período de 2002 a 2015, o que foi realizado, como é que essas variações, 2014, 2015 é a crise mesmo que acontece, e como seria. Aqui a gente tem uma ideia do que aconteceria com a educação. O gráfico da saúde é muito parecido com esse. Isso dá uma ideia, né? Bom, aí a medida provisória eu não vou falar, porque já foi falado aqui, e a gente vai agora, eu acho, para o debate. Obrigado para todos. Obrigado, novamente, o pessoal aqui da mesa. Bom, pessoal, agradecer então a contribuição da Natália, do professor Lúcio, por exporem um pouco. Então eu vou passar a palavra aqui, inicialmente, aqui bem rapidamente, alguns minutos, para que o pessoal aqui da mesa possa se manifestar um pouco. Em seguida, a gente vai abrir para o público, para as pessoas poderem também se manifestarem, fazer suas perguntas, ou encaminhamentos que desejarem. Ok? Vou passar a palavra então aqui para
Bom, boa noite a todos e a todas. Na verdade, eu acho que a situação toda já foi bem contextualizada pela Natália, pelo Lúcio, e eu gostaria muito de poder ouvir o público presente, de poder ouvir as pessoas, as considerações. Hoje de manhã nós tivemos um debate interessante nesse mesmo auditório, e foi bem legal ver a manifestação, principalmente dos alunos. Há uma preocupação muito grande de como a gente pode encaminhar essa situação toda de enfrentamento a esse problema. Hoje de manhã a gente até comentou da possibilidade de, na quarta-feira que vem, fazer uma outra atividade pela manhã, usar algum momento da nossa mostra técnica que ocorre na próxima quinta e sexta-feira também para isso, ter um espaço na mostra técnica para poder aprofundar mais esse debate e tentar construir algum documento, algum instrumento do campus Porto Alegre que possa, por votação, ser levado ao nosso Conselho Superior e possa ser apresentado como uma contribuição do campus a esse debate a respeito, principalmente, do problema da mudança da lei a partir de uma medida provisória. E toda essa dificuldade do ensino médio a partir dessa nova medida provisória. A gente pode contextualizar muitas coisas aqui, falar da grande precarização da docência com esse conceito de notório saber, que é aplicado pela nova medida provisória, do absurdo que é a retirada de filosofia, sociologia, educação física, artes, da obrigatoriedade no ensino médio. Podemos contextualizar essa questão do governo, e que o Lúcio colocou muito bem, do governo propor uma educação em tempo integral e, ao mesmo tempo, retirar recursos da PEC, a partir da PEC, retirar recursos da educação, não viabilizando completamente essa possibilidade. E até discutir se realmente faz sentido ter uma proposta de educação em tempo integral no ensino médio, se isso não faz mais sentido no ensino fundamental do que propriamente discutir isso no ensino médio, quando a gente tem tantos jovens, tantos adolescentes, trabalhadores que precisam estar inseridos no mercado de trabalho quando estão no ensino médio. Essa contextualização é importante a gente fazer. Eu não queria me alongar, eu queria só fazer esses comentários iniciais e, essencialmente, professor Celso, ouvir os outros colegas aqui da mesa, mas principalmente ouvir o público, ouvir a plateia e ouvir a contextualização. Era isso, Boa noite a todos, eu sou o Vitor do Grêmio Estudantil e no dia 22 de setembro, quando foi lançado essa medida provisória, a gente viu que a medida provisória é um instrumento utilizado para acelerar um projeto dentro do Congresso Nacional, que demonstra claramente o objetivo de evitar o diálogo dos movimentos educacionais, dos professores, dos movimentos estudantis e da sociedade civil, de discutir essa medida provisória, que sempre é feito dentro do Plano Nacional de Educação, da Conferência Nacional de Educação, onde sai, então, a Base Nacional Curricular Comum, que seria programado para 2018. O que vai demonstrar o atropelo do atual governo, em não provocar esse debate com a sociedade. Entre uma das propostas que estão nesse desastre que foi feito pela medida provisória, é que nós temos um acréscimo de 800 horas para o nosso curso, o aumento de 1.400 horas. Ou seja, a aula que seria um turno de 4 horas passa a ser 7 horas durante os 3 anos. Seria um acréscimo que demandaria mais custos com a educação, o que vai de contra aos cortes orçamentários que o governo está querendo produzir através da PEC. Outra coisa também é que uma reforma da educação não se faz assim do mar, sem discutir com a sociedade,
e discutir também com os alunos que são maiores interessados também, né? Porque afinal vai afetar a vida de todos os alunos e de todos os estudantes, né? E esse congelamento que vem da PEC, são 20 anos que vão reduzir, né, o orçamento. Ou seja, como é que vai fazer com o professor, como é que vai fazer com o salário do professor, né, para ele, tu vai sucatear o professor, tu vai deixar de priorizar o professor, tu vai de novo desvalorizar o seu trabalho, a sua mão de obra, né? E isso são coisas que a gente está colocando enquanto movimento estudantil, né? No mais, assim, eu gostaria de deixar depois para ouvir os outros alunos também, para dar a palavra para eles, que eu acho que a gente tem que fazer aqui o exercício da democracia, né? E ouvir também outras opiniões deles, e também, só para lembrar que essas mobilizações dos movimentos estudantis foram feitas, sim, porque teve um incentivo de criar uma escola crítica, onde os alunos criticassem o atual sistema de educação. Por que falta esse investimento? E isso tu faz, sim, numa aula de filosofia, numa aula de sociologia, numa aula de história, né? E isso também desvaloriza os futuros estudantes que estão na universidade, fazendo o seu ensino de filosofia, seu ensino de ciências sociais, que vai ser o professor de sociologia, né, os professores de geografia. Isso é desvalorizar também os estudantes, que hoje representam mais de 50% da população desempregada no Brasil, né? E aí tu já está podando eles também de acessar o mercado de trabalho e de estar ali tendo essas carreiras dentro da escola, né? Tu está jogando todas essas carreiras no lixo no momento que tu aprova essa medida provisória, né? E uma PEC de congelamento dessa forma. Assim. Só para reforçar, que a gente está comentando lá embaixo, tem um monte de gente realmente que não se deu conta da realidade dessa situação, tanto que tem professores dando prova, né? A turma teve que sair porque uma prova para não ficar. Então, assim, a gente tem colegas professores que ainda não se dão conta da realidade disso, e aí o que se deixa para o restante da sociedade que não é, né, dessa construção. Então, assim, só para fazer um, né, acho que é assim, né, só que também é lembrar que a gente é livre, né, todo mundo aqui é adulto, então você sempre pode escolher e não ir para a aula e ir para outra coisa. Tem uma menina para levantar para pessoal, só um momentinho, vamos deixar logo em seguida, a gente já vai passar a palavra para a plenária e o pessoal se manifesta. Só para a gente seguir uma sequência. Mas logo em seguida a gente já passa a palavra ali. Boa noite, só para corroborar o que foi falado antes, inicialmente, eu acho que é uma oportunidade exemplar essa de estarem os três segmentos, mais de seus representantes aqui hoje, discutindo, né, numa atividade que é política, mas é também pedagógica, porque a educação não se faz só em sala de aula, mas se faz em momentos de debate. Educação não é só conteúdo, educação é ensino para a cidadania. Ao contrário do que medidas propostas atualmente querem fazer crer que o professor não é um educador e sim apenas um transmissor de conteúdo. Eu acho que, como já foi dito aqui, eu acho que a fala e a contribuição do plenário, de vocês, é muito mais importante. Qualquer consideração que eu possa fazer aqui em termos de acrescentar o que foi colocado, já foi muito bem colocado. Tem algumas observações só da fala do professor Lúcio em relação à PEC 241, que é uma PEC que congela o investimento primário, que vai afetar principalmente a educação e saúde, a partir do reajuste apenas na inflação, o que cai nos últimos anos não é o gasto, o que aumenta nos últimos anos não é o gasto do governo, que é o que se fala muito, né, na mídia, que o governo gasta demais. O que cai nos últimos anos, principalmente a partir de 2014, é a arrecadação. Se você for ver aquele próprio gráfico que o professor Lúcio mostrou ali, o investimento, o gasto do governo, ele é padrão. Desde 2005 ele tem um crescimento, mas se mantém padronizado. O que diminuiu foi a arrecadação.
devido a vários fatores. Desoneração, por exemplo, do pagamento de impostos pelas indústrias e outras medidas de recessão a partir de 2014 que foram implementadas pelo ainda governo Dilma, que fizeram com que se diminuísse o emprego e se diminuísse a arrecadação. Entende? Então, em questão de investimento, gasto público não se aumentou, se manteve padronizado, se diminuiu a arrecadação. Em relação à AMP, que altera o nosso ensino médio, eu acho que é muito interessante colocar, nós temos um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014, passou 4 anos sendo discutido por todas as entidades e todas as instâncias do país que devem contribuir, setor público, setor privado, conselhos de educação, movimentos sociais, que contribuíram para fazer um Plano Nacional de Educação que deu voz, que deu vez para os planos estaduais e municipais. E agora nós temos uma alteração profunda na nossa lei, na LDB, que completa hoje, esse ano, 20 anos, que simplesmente, de uma hora para outra, de um governo que está aí há pouco mais de 1 mês e meio, que altera profundamente a maneira como a gente pensa a nossa educação básica. Então, eu acho que é de refletir, é um momento grave no nosso país, não só político, mas é um momento de retrocesso de direitos conquistados e adquiridos ao longo do tempo, por muita luta, né, do povo brasileiro, e que não podem ser abandonados, deixados à revelia de desmandos de pessoas que atingem o poder por métodos não tradicionais. Bom, como o professor Celso já me apresentou, eu sou Juliana, do NAC, acho que a maioria de vocês me conhece. Está dando para ouvir? E, bom, eu acho que além dessas duas medidas que mais foram focadas, que é a MP do ensino médio e a PEC 241, a gente tem um cenário de um pacote de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, que às vezes passa meio batido ou até passam como necessários, importantes e interessantes. Por exemplo, reforma da Previdência, né, que é outra coisa que está acontecendo e, enfim, vai atingir a todos nós, né, que estamos aqui. Algumas alterações em direitos trabalhistas, né, que também estão a caminho. Né. Uma delas, por exemplo, é a questão do negociado sobre o legislado, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que seria convenções trabalhistas serem superiores à legislação. Parece bom, né? Então nós vamos combinar coisas legais com o patrão. Não, nós vamos combinar coisas que não vão ser tão legais. Por exemplo, podemos combinar que a partir de agora nossas férias vão ser menores, sei lá. Ah, não, mas não é obrigado, mas enfim, então entram outros. A gente sabe como funciona, né? Não tá bom pra ti, vem outro no seu lugar. Então, é super perigoso esse tipo de flexibilização de leis trabalhistas e elas estão a caminho. Além disso, a PEC 257, que já foi aprovada, né, que atinge mais os estados e municípios, que é similar a 241 nessa questão do congelamento, né, dos investimentos e dos recursos por 20 anos. A 241, que atinge aí também a esfera do Serviço Público Federal, a lei da MP do ensino médio e a lei da escola sem partido, que também vocês já devem ter ouvido falar. E tudo isso muito junto, muito rápido, né, num processo muito acelerado. E eu, particularmente, pode ser um pouco de uma mania de perseguição, mas eu não acredito que essas coisas são por acaso, né, de acontecerem juntas, né. Ao mesmo tempo que tu vai tira direitos da população, tu cercear espaços onde se pode discutir sobre isso, né. Discutir sobre, ter um espaço de crítica social, né. Então, isso acontecer ao mesmo tempo não pode ser por acaso. Por exemplo, escola sem partido parece muito bom, né? Escola sem partido, eu também não quero um partido tomando conta da escola, mas não é isso que diz a lei de escola sem partido. Então, um momento como esse de debate, onde qualquer um, eu posso estar aqui falando, em qualquer momento alguém pode se posicionar contra mim, isso e esse debate saudável que está sendo possível hoje, com a lei de escola sem partido aprovada, por exemplo, não se torna mais possível.
Então, acho que a gente precisa estar muito, muito atento para tudo isso. E aí, voltando para a PL 241, que eu acho que atinge de forma orçamentária muito grande os institutos, acho que a gente precisa estar muito unido e lutar de forma assim, muito implacável contra isso, porque hoje à tarde hoje é um dia de paralisação dos técnicos administrativos, né, e essas são as nossas pautas, que a gente vem ao longo do ano tendo várias paralisações de discussão disso. E se discutia muito hoje à tarde na Assembleia sobre a questão de um desmonte da URGS, porque o nosso sindicato é junto com os servidores da URGS, né? Desmonte da URGS, uma precarização da URGS. E aí, se a gente pensa na URGS como uma instituição consolidada, muito antiga, muito forte, o que fica para os institutos, né, que não tem nem 10 anos, que tem uma estrutura muito frágil, uma infraestrutura frágil, os campos não estão acabados, né, não tem os seus prédios acabados, tem muita coisa a ser construindo, tem equipes a ser consolidadas, a ser completas. Nós temos campos que têm hoje 10 servidores ainda, né? Então, eu fico com essa questão, né? O que será dos institutos nesse cenário? Acho que a gente precisa lutar para garantir a nossa instituição também. Obrigada. Bom, pessoal, então agora a gente vai passar a palavra para a plenária, para o pessoal que quiser se manifestar, ou quiser fazer alguma pergunta para alguém, algum de nós, ou então quiser fazer algum encaminhamento do que nós podemos fazer, né? Eu só pediria que, por favor, levantasse a mão, né? E que a gente respeitasse, né, a voz de cada um que vai falar, cada um por vez, para que a gente possa, digamos, fluir melhor. Já são 9 horas agora, um pouco mais de 9 horas, para a gente poder discutir um pouco mais. Bom, são 3 questões que eu queria colocar. Tirando do currículo do ensino médio, por exemplo, filosofia e sociologia, eu pergunto como ficaria a cadeia de serviço dessas 2 disciplinas, inclusive dentro da faculdade da URGS, que oferta essas disciplinas. E gostaria de saber também se no ensino público não for mais obrigatória essas disciplinas, o vestibular da URGS também vai se modificar, não vai mais entrar no vestibular. E outra coisa que eu queria colocar também em relação, assim, com todo esse apanhado que é colocado aqui, se pode pensar e traçar um perfil do cidadão que se pretende para o futuro e o porquê, né, desse preparo desse cidadão para o futuro. Tipo assim, que país queremos? É isso que eu queria colocar. Responder a questão? Eu sei que sim. Eu acho que na própria pergunta está a resposta, né? Vamos lembrar o seguinte, que a medida provisória prevê o que vai para, por exemplo, falando da questão vestibular, né? O que vai ser exigido em termos de vestibular, prova de seleção de ingresso, é aquilo que vai estar na base nacional. Que aí não sabe o que é, está me assoprando aqui aleatoriamente, né? Isso. O grande problema não é que está proibido filosofia, sociologia, essas coisas, elas vão continuar existindo. O que está dito é o seguinte, como é que o governo se defende? Diz, não, em momento algum a gente proibiu. Se vocês lerem a medida provisória, ela não está proibindo, ela está dizendo o seguinte, se estiver na base nacional, vai estar. Só que ela diz também o seguinte, a base não será nunca maior que 1.200 horas do total do ensino médio. Hoje significa 50%, o ensino médio tem 2.400 horas. Quando for 1.400 por ano, vai ter 2.800, 3, 4.200. Mas vai continuar sendo 1.200 horas a base. Portanto, o que o governo está dizendo, sinalizando é o seguinte, sociologia e filosofia continuarão existindo, só que limitado a isso. Tá?
E todos os sistemas de avaliação, sinais, Enem, etc. e tal, estarão exclusivamente limitados àquilo que está na base. Portanto, isso vai orientar o que serão os políticos. Você fez uma pergunta com relação a como é que as licenciaturas, né, como é que a formação de professores está. Eu não estou acompanhando, por enquanto não chegaram as vozes dos colegas da filosofia e da sociologia, que antes havia obrigatoriedade de oferta, que garantia trabalho para eles nas escolas, agora fica a cargo de cada sistema de ensino. Eu posso te falar, como professora de espanhol, que é uma coisa, as línguas estrangeiras um pouco desaparecem dessa discussão, mas eu vejo como mais delicado é o que os nossos alunos, os nossos estudantes de espanhol vão fazer. Porque antes havia uma lei que previa a oferta obrigatória de espanhol no ensino médio, e essa lei foi revogada. As 3 únicas matérias obrigatórias hoje, segundo a INPE, são português, matemática e inglês. Inglês. Podia ser qualquer outro, mas é o inglês. Então, assim, a questão é... Eu posso te falar como é que estão os nossos alunos das letras. Os hispanistas estão em pânico, porque eles estão dentro de uma universidade, entraram numa carreira achando que iam se formar e iam poder ir para o mercado de trabalho dar aula. E o que a gente tem para dizer para eles é que se a medida for realmente adiante aprovada, acabou o mercado de trabalho, pelo menos na educação básica. Porque a lei diz, é obrigatório o ensino do inglês no ensino fundamental. É obrigatório a oferta do inglês no ensino médio e talvez a escola puder, talvez ofereça espanhol. E outras línguas se quiser. Então, a situação dos profissionais de língua espanhola está profundamente ameaçada. Essa é a realidade. Eu estava escrito, acho que eu Boa noite, pessoal. Meu nome é Edson Perperola. Eu sou integrante do Sindipetro, Sindicatos Petroleiros aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui membro do Conselho de Administração do IF, né, Consup, durante 2 anos, representando a sociedade civil no Conselho Superior. Então, eu tenho um carinho muito grande pela instituição, recebi um convite para estar aqui pela Gabriela, que é professora, né, e pelo Juliano, que é aluno. Então, é uma satisfação ver vocês, ver a instituição promover esse debate sobre a mudança da educação que está sendo implementada no Brasil. E é muita alegria que eu vejo essa sala cheia, né, a preocupação da Gabi, que podia ter mais que 10 pessoas aqui. Eu disse para ela, Gabi, se tiver 10 pessoas, vamos conversar com 10 pessoas. Se tiver 20, vai ser com 20. Estou vendo a casa cheia. Parabéns a vocês, parabéns ao Instituto, ao reitor e toda a instituição por promover esse debate aqui. É fundamental a gente começar o debate logo, debater imediatamente esse problema. Não deixar ele se criar, não deixar a sociedade se convencer de que essa proposta é boa. Nós temos que imediatamente disseminar entre nós o debate sobre ela, né? E nós acompanhamos a apresentação. Eu, particularmente, não tinha todas essas informações. Foi importante estar aqui para aprender com vocês, né? Esses detalhes da PEC. Um detalhe muito importante que foi abordado aqui, trata-se de um projeto que muda a Constituição. Não é uma leizinha, é simplesmente a lei mais importante do nosso país. E ela veio para mudar a Constituição, veio para ficar. Então nós temos que nos organizarmos e tentarmos reagir e colocar o nosso ponto de vista, né? Durante 8 anos, trabalhou no projeto de educação para o Brasil, para alguém transformar ela em alguns meses, né? Lembrando também aqui, o professor Marcelo se recorda, eu sou formado em Ciências Sociais, licenciatura. Esse diploma não vale mais nada pela nova PEC.
Não precisa ser mais licenciado para ser professor. Né? Uma escola pode contratar qualquer pessoa para ser professor. Mudou o conceito. Né? Eu fiz, naquele ano que eu fui membro do conselho, uma defesa emocionada da sociologia dentro da instituição. Foi um projeto dos professores de aumentar a carga horária. E hoje esse governo vem para remover as disciplinas do ensino. Né? Então a gente se coloca numa condição assim, triste com o cenário que a gente está vivendo. Recordando aqui, né, o Maquiavel, faça o bem aos poucos e o mal de uma vez só. Nunca vimos tantas coisas contra a classe trabalhadora em tão pouco tempo. Foi abordado aqui a questão do prazo, foi tão rápido, essas mudanças na legislação da aposentadoria, na legislação trabalhista. Há 2 semanas atrás, teve no Tribunal do Trabalho um jurista espanhol fazendo uma apresentação sobre as mudanças na legislação do trabalho que estão ocorrendo aqui no Brasil, semelhantes às que ocorreram na Europa. E a conclusão que ele chega é que nós estamos indo para um autoritarismo. A sociedade está migrando para uma sociedade autoritária, neo-autoritária, que ele chamou. Então a pergunta que eu deixo para os debatedores, resumindo aqui, me solidarizando com a instituição, solidarizando com alunos e professores, né? Se isso não é um golpe. Isso não é um golpe, mas um golpe contra quem, gente? Contra a classe trabalhadora. Isso é um golpe contra nós, trabalhadores. O mesmo golpe que estão aplicando na empresa que eu trabalho, estão aplicando agora no ensino. Então, a pergunta, para resumir a frase aqui, se o pré-sal previa para 2014 um acréscimo de 1,8 bilhões, 3 bilhões para 2015, 5 bilhões para 2016, 8 bilhões para 2017, 20 bilhões em 2020, 21 bilhões em 2021, com a lei do pré-sal, inclui que 75% dos royalties do pré-sal devem ser destinados à educação. Como fica também esse projeto de educação que tinha sido implementado agora para o futuro? Né? Com esses cortes nas verbas, com esses cortes no ensino, né? A pergunta que não quer calar, se isso não é um golpe. Obrigado a vocês. Bom, meu companheiro, claramente um golpe. Acho que desde o princípio, a ideia central desse governo que assumiu é fazer realmente um grande pacote de maldades que possa propiciar, no momento seguinte, quem assumir o governo não precise ter o ônus de aplicar essa política amarga que esse presidente que está aí pretende aplicar nesse momento. Sobre a questão do pré-sal, eu acho fundamental a gente não perder de vista essa questão. Porque havia uma expectativa, e para mim ainda há uma expectativa grande, que esse recurso pudesse propiciar a esse país dar um salto de qualidade da educação muito grande. E a partir do momento em que a gente começa a sentir a possibilidade desse governo abrir mão desses recursos, ou transferir esses recursos em grande medida para empresas que explorem isso, sejam empresas de capital privado, ou seja, inclusive estatais de outro país, como recentemente aconteceu em relação à estatal dinamarquesa, de exploração de petróleo. Cada vez mais a gente vê isso fugindo da nossa
perspectiva, na nossa expectativa, que de fato o recurso do pré-sal, a riqueza do pré-sal, pudesse ser usado para a educação. Então acho que é importante trazer também esse debate e fundamentalmente dizer que esse governo claramente, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito aos principais parâmetros sociais, políticas sociais que estavam postas, esse governo está retroagindo. E retroagindo não apenas para o período do autoritarismo que nós conhecemos, os mais antigos aqui, do governo militar. Retroagindo, inclusive, em políticas bem anteriores à da década de 60. Esse apontamento nós precisamos fazer. E precisamos ter clareza que esse